O primeiro modelo de documentos que vamos estudar é a ata. Para que serve a ata? A ata serve justamente para registrar de forma clara, de forma precisa, todos os atos e decisões que foram realizados em uma determinada reunião. Reunião como, por exemplo, de união de moradores, clube de mães, cooperativas. Então, nela é registrado tudo o que ficou decidido, correto? Para que numa consulta futura se possa ver de forma rápida e precisa a pauta da reunião, o que foi pauta naquela reunião. Então, gente, a ata é um documento bastante útil, bastante utilizado. Vocês que futuramente pretendem formar uma cooperativa, por exemplo, é necessário que desde já possam se apropriar das estruturas da ata, correto? A ata tem como estrutura uma característica interessante. Ela não obedece, ela não possui parágrafos. Geralmente as pessoas numeram também as linhas para que possam encontrar de forma mais precisa as decisões, aquilo que foi discutido na reunião. Circular. Circular é um outro tipo de documento. Qual é o conceito de circular? É um documento de caráter interno da instituição, expedido simultaneamente a vários destinatários. Imagine que você trabalha numa secretaria de educação aí no município que você está. E o secretário e determinado setor quer informar, correto? Quer anunciar algo, quer esclarecer algo. Então, para que os demais setores daquela instituição, daquela secretaria, sejam informados, usa-se o documento chamado circular, correto? Pode ser apresentado como ofício circular, memorando circular, carta circular, são sinônimos, correto? Conforme a necessidade, ou seja, todos vão ter a mesma finalidade. Tudo bem, gente? Uma coisa que deve ficar bem claro para vocês é justamente isso aqui. Ó. É aconselhável que esse documento seja emitido a unidades hierárquicas iguais ou superiores a que representa. Tá certo? Tudo bem? Sem nenhum problema, né? Vamos adiante. Aqui nós temos um modelo de uma circular. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Ó. Abaixo do cabeçalho vem o time da instituição. Aqui nós temos o ofício. Todo ofício circular e todo ofício, é claro, segue a mesma regra. Tem um número. Este número diz respeito ao ano em que ele foi escrito. Tudo bem? A data. Olha a data. A quem é direcionado, senhor reitor. Aqui você informa o conteúdo da circular. Finaliza com o agradecimento, fulano de tal cargo, ou seja, aqui é o seu cargo, é o seu nome e o cargo que a pessoa possui. E embaixo, no rodapé, nós temos essas informações. Ao senhor, a quem? Aqui vem o nome do reitor, professor Cicrano de tal. Qual é o cargo dele? Qual a área que ele ocupa na universidade? Nesse caso aqui, pró-reitor de planejamento. Então, em cima vem o nome a quem se diz ao destinatário, o nome do destinatário, senhor pró-reitor, certo? Sem mencionar, é claro, o nome da pessoa. Embaixo nós vamos falar o nome da pessoa responsável, do destinatário do ofício, da circular. Tudo bem? O que é importante vocês perceberem é isso. Ofício circular, número. Terminou o ano 2015, então no ano seguinte volta a estaca zero. Começa 001 de 2016. Terminou o ano de 2016, zero outra vez, 001 2017, por aí vai. Isso é padrão em todos os documentos oficiais. Ofício é um documento mais comum, só pode ser expedido por órgão público.
é a forma de comunicação com outros órgãos públicos ou com particulares. Nas universidades, é de competência de reitores, pró-reitores, diretores de divisão, chefes de departamento. Vamos ver aqui um exemplo de ofício. Olha, timbre da instituição. Novamente, aqui eu tenho um ofício, correto? O número do ofício. O número do ofício de fundamental importância, porque depois, imagine que as pessoas peçam que você veja um ofício número tal. Então você vai ao arquivo e vê a numeração, correto? E ali tem todas as informações que foram repassadas. E o ano, local e data, a quem é destinado? Ao senhor prefeito. Aqui nós temos o conteúdo do ofício. Respeitosamente, aquele que está emitindo o documento, justamente com suas atribuições. Diretor da Escola Municipal Chico Bento, correto? E abaixo, no rodapé, novamente, informações, agora completas. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caiacó. Informações completas. Tudo bem? A estrutura não muda. Não muda. Novamente, quero reforçar bem aqui a ideia da numeração que deve existir nesses tipos de documentos oficiais. Procuração. É um documento pelo qual uma pessoa ou empresa confere a outra poderes e direitos para que esta possa decidir em nome da primeira. Correto? A procuração pode ser pública ou particular. Bem, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando vocês entram com algum advogado, certo, para defender uma causa por vocês, a primeira coisa que o advogado faz é ele passar uma declaração para que você assine, dando a ele os direitos de te representar diante do tribunal, perante o juiz. Então veja, ele está usando uma procuração, pois sem essa procuração ele não terá direito de te representar. Então a procuração tem essa finalidade. Vamos supor que você tem um irmão que mora em outro estado, mas tem propriedades, tem bens, tem casas alugadas aí no município onde você mora. E ele então faz uma procuração lá no município onde ele mora, no lugar, no estado onde ele está, dando a você direitos de representá-lo no município onde você mora, correto? Isso é uma procuração. A procuração é uma coisa bem interessante que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem passa procuração é mandante, constituinte ou ortogante. Vocês não podem esquecer isso. Aquele que passa a procuração é o mandante, o constituinte ou o ortogante. E aquele que recebe? Mandatário, procurador ou ortogado. Tá legal? Prometam que não vão esquecer isso. Isso é fundamental. Nesse momento, vamos falar um pouco sobre o novo acordo ortográfico. Por que falar sobre o novo acordo ortográfico? Olha, gente, não faz sentido nós falarmos de carta oficial, de forma de tratamento, sem falar um pouco sobre o novo acordo ortográfico. Lembrando que esse novo acordo, ele é resultado de uma discussão, de uma negociação de muito tempo, muitos anos, com os outros países de língua portuguesa. Por isso é necessário, acima de tudo, que nós, enquanto leitores, falantes de língua portuguesa, saibamos um pouco mais sobre a nossa língua. Bem resumidamente, vamos trabalhar isso. Primeiro, acentos e conflexos. Acentos e conflexos. Ele vai desaparecer nas paroxítonas, terminadas em EM, I, O. Olha o exemplo aqui, ó. Eles veem, os verbos, né? Eles veem, eles leem, vou, enjoo. Como é que fica agora? Não tem mais esse acento. Esse acento desaparece completamente. Tudo bem? Acento diferencial. Acento diferencial era aquele acento que, em virtude das palavras terem a mesma escrita,
correto? Tem a mesma forma de escrita. Ele era usado para informar se uma palavra era substantivo, era verbo, adjetivo e por aí vai. Vamos ver alguns casos aqui, olha. Para, verbo, correto? Mas eu também tenho uma palavra para, que é preposição. Como, por exemplo, esta bola é para João. Este para, nessa frase que eu falei, ele é uma preposição. Mas se eu digo, ela para toda vez que chega em sua casa. Ela para toda vez que chega em sua casa. Este para, utilizado aí, é verbo, do verbo parar. Então vejam, olha aqui o exemplo. Para, verbo. O trânsito sempre para. Não tem mais o acento diferencial. Correto? Pelo. Ó, pelo, substantivo. O pelo do animal caiu. Correto? Polo. Faz frio no Polo Norte. Pera. Comi uma pera. Para-brisa. Então, esse acento diferencial, ele desaparece completamente. A única exceção é aqui, ó, o verbo pôr, certo? No infinitivo do verbo pôr. E no pretérito perfeito de poder. Pôde. Ele pôde fazer isso. São os dois casos que o acento diferencial ainda continua. E facultativo está aqui, ó, a palavra forma. Correto? Forma, forma. Forma, forma. Essas palavras. Aqui é um caso facultativo, você pode colocar o acento ou não. Tudo bem? Acento agudo. Ditongos, encontro de uma vogal com uma semivogal. Semivogal. Quais são as semivogais? O I e o U. Vogais. A, E, O. Desaparece nas paroxítonas com acento na penúltima sílaba. Assembleia. Olha bem aqui, ó. Essa palavrinha, quando você encontrar uma palavra que tiver essas três palavrinhas, essas três letras, E, I, A, o acento vai desaparecer, olha. Assembleia, ideia, porque o que é? É uma paroxítona, correto? Então, heróico. Heróico, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Uma vogal e uma semivogal. Olha aqui, ó, uma vogal e uma semivogal. Por conta disso, o acento desaparece. Tudo legal? Nenhuma dúvida, certo? Agora também tem aqui, ó, continua nas palavras oxítonas. Oxítonas são aquelas que têm acento forte na primeira sílaba. E nos monossílabos tônicos. Aquelas palavras que têm só uma sílaba, como pá, pé. Isso é chamado de monossílabo. Correto? Tudo bem? Tudo certo? Olha aqui o caso. Aqui eu tenho a palavra, não vamos confundir heróico com herói. É sílaba tônica. É uma oxítona. Na última sílaba a palavra está mais forte. Ó. Rói, dói, anéis. Então, herói. Aqui eu tenho uma oxítona. Aqui eu tenho uma paroxítona. Dói, eu tenho o quê? Uma monossílaba. Anéis. Olha, uma oxítona aqui, ó. Tudo bem? Nenhuma dúvida, né? Isso aqui é muito fácil. Isso aqui é coisa que a gente até sonha de tão legal que é. Acento agudo do hiato. No I e no U em hiato. O que é hiato? É a separação de vogais. É quando as vogais elas ficam em sílabas diferentes. Tá legal? Um grande exemplo disso é a palavra saúde. O S separa-se, o U fica isolado. Tá legal? Então, nós temos uma separação aí e é chamado isso de hiato. Então, olha aqui, olha. Como era antes? Feiura. Agora não tem mais o acento. Isso aqui era o hiato. Tá legal? Na separação, este U ficava isolado. Na separação silábica. No mesmo caso, é o mesmo caso da palavra saúde, como eu falei para vocês. Com o novo acordo,
O U, o I, o acento, aliás, me desculpa, o acento diferencial, este acento utilizado para identificar o hiato, ele desaparece. Vamos voltar um pouquinho aqui, me desculpa. Por último, agudo em alguns verbos. O acento agudo em alguns verbos. O acento agudo desaparece na letra U em algumas formas de verbos, formas verbais, como apaziguar, arguir, averiguar, obliquar. Correto? Olha como era aqui escrito. Inclusive, em determinados concursos, questões como esta são bastante frequentes. Esse tipo de verbo que poucas vezes nós usamos, nós percebemos, são utilizados em concursos. Essa estrutura do radical aqui, ó. Então percebam, o acento agudo, como era usado, agora ele desaparece com o novo acordo. Tá certo? Tudo bem, gente? Eu acredito que é só isso. Eu acredito também que esse momento em que nós dialogamos foi suficiente para tirar um pouco as dúvidas de vocês. É claro que entender, conhecer, se apropriar da língua portuguesa demanda tempo, esforço e foco. No entanto, eu tenho certeza que vocês, a partir de agora, vão ter esse desejo, que já é uma necessidade, de se apropriar das técnicas da redação oficial, se apropriar da língua portuguesa. Tá? Uma coisa que eu peço encarecidamente a vocês é que procurem ter uma cultura da leitura, correto? Procurem ler pelo menos 3 livros durante um mês. A partir do momento que você reforça, que você alimenta essa cultura da leitura, você naturalmente vai aprender a se apropriar da língua portuguesa. Naturalmente você dominará os aspectos que aqui nós conversamos. Por quê? Porque à medida em que você lê, você vai se deparar com o uso correto da pontuação, com o uso correto da acentuação, correto? Com o uso correto da ortografia. Então, esse apelo eu faço a vocês. Desde já agradeço muito pela paciência e, tendo dúvidas, nós estamos à disposição para ajudá-los. Muito obrigado e até uma próxima.